Bom, gente, vamos falar agora sobre política internacional aqui no nosso programa. E para isso, eu já tenho do outro lado da tela o professor do Departamento de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica de Minas, a PUC Minas, Leonardo Ramos. Professor Leonardo Ramos, bom dia. Bom dia, Anderson. Tudo bem? Tudo indo, professor, tudo indo. Eu quero agradecer a sua presença aqui no programa. Não dá para dizer que está tudo bem diante dessas situações Sim, é. que a gente vem observando no mundo inteiro. E eu queria justamente trazer para o senhor, começar o nosso papo aqui trazendo uma delas, que, aliás, aconteceu no dia de ontem, né? Porque os tripulantes do navio Madeleine, composto por membros da Flotilha da Liberdade, professor, grupo esse que levava ajuda humanitária aos palestinos lá em Gaza, e tinha também a ativista Greta Thunberg entre os tripulantes, bem como o brasileiro Tiago Ávila, um ativista da causa palestina bastante engajado. Enfim, o navio Madeleine foi sequestrado ontem pelo exército sionista de Israel. As primeiras informações dão conta de que todos foram detidos e levados pelos militares israelenses para o solo de Israel, né? Essa é a segunda vez em pouco tempo que uma missão da Flotilha da Liberdade é interrompida pelo Estado sionista. O Itamaraty divulgou uma nota oficial no início dessa manhã, exigindo a libertação imediata dos ativistas a bordo da embarcação. Na nota, o governo brasileiro recorda o princípio da liberdade de navegação em águas internacionais e cobra do governo de Israel o cumprimento das normas. Professor, esse ataque à Flotilha da Liberdade representa mais uma violação explícita do direito internacional humanitário cometida pelo Estado de Israel. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre mais esse absurdo promovido pelo Estado sionista, que consequências esse episódio pode ou deveria produzir no plano jurídico e diplomático, especialmente diante da inércia de organismos multilaterais, professor. Bom, a questão, assim, as ações de Israel são um absurdo, né? São um absurdo, e vão se somando, como você bem disse, né? Que vão se somando sem uma devida reação mais ampla, né? No âmbito internacional. E aí a gente tem esse elemento que você comenta, de uma certa inoperância na atividade de organismos internacionais, menos talvez pela própria dinâmica dessas organizações, de alguma maneira, mas um ponto fundamental são as dinâmicas da própria... Duas coisas, né? Tanto a questão da postura estadunidense, que é um ponto-chave nesse processo, né? Quanto essa postura estadunidense como expressão dos problemas que vem sendo que vem ocorrendo, né, na ordem internacional. Ou seja, o caso atual, né, em Gaza e os seus desdobramentos e etc., são expressão clara, né, na minha opinião, da crise da ordem. Então, são efeitos ou expressão da crise da ordem internacional, né? Na qual, então, de um lado, você tem, então, os Estados Unidos com as suas questões específicas e nesse sentido, se colocando ali contra Rússia e China nas suas ações e mantendo determinada relação com determinados aliados e aceitando determinados processos, como é o caso, por exemplo, que a gente vem percebendo da ação israelense em Gaza. E, nesse sentido, o que a gente percebe pode ser, né? Aí até um ponto. Então, quer dizer, se por um lado a ação de Israel, né, a realidade israelense é expressão disso, né, Gaza e essas tensões todas, e o espaço que se coloca para uma ação extremamente nefasta do Estado israelense com relação à população palestina. Por outro lado, né, pode ser que nesse momento específico, né, em função de alguns atores que não estavam envolvidos, né, diretamente nesse processo, como a própria atores que têm
tem uma certa importância, um certo respaldo, um certo desdobramento para o internacional, como o caso da Greta, como o caso de alguns ativistas. Pode ser que isso se some para uma reação mais... Está com um problema aqui perto de casa. Pode ser que isso se some de uma maneira mais complicada, de tal forma a ter algum desdobramento, alguma manifestação internacional mais ampla. Eu vou tentar mudar de lugar. Eu acho, professor, que acima de tudo, como o senhor muito bem diz, essa situação envolvendo a Flotilha da Liberdade pode, e a gente espera, acima de tudo, que produza repercussão internacional diante do que representa essa missão. Como eu sei aqui, é a segunda vez que houve essa interceptação da flotilha. Anteriormente, cerca de, talvez um pouco mais de um mês atrás, os ativistas foram interceptados também por drones em águas internacionais. Uma situação muito grave. E agora, esse episódio, essa captura, esse sequestro, não dá para chamar de outra coisa senão sequestro dos ativistas pelo Estado sionista de Israel. A gente espera que haja uma ação efetiva dos atores internacionais. Eu citei aí ainda há pouco essa posição do Itamaraty, mas eu confesso que estou muito preocupado, acima de tudo, professor, com a postura do governo brasileiro em relação a Israel. Por que o presidente Lula, na sua análise, ainda não rompeu relações com o Estado sionista? O que é que ainda justifica essa posição recuada do chefe do executivo? Tem uma questão, essa questão que você coloca, ela é muito importante e relevante, porque ela chama a atenção para um elemento chave da política externa brasileira, ou quando você pensa a relação da política externa com a política doméstica. Você tem alguns temas que são temas mais quentes em termos de política externa, no sentido de que eles vão ter desdobramentos mais imediatos para certas questões domésticas. Né? Então, você pega, por exemplo, alguns temas regionais, né? Venezuela, né? Evo Morales, coisas dessa natureza, tem um desdobramento mais imediato, seja midiático, seja no parlamento, né? Para a sociedade civil de alguma maneira. E Israel é uma coisa dessa natureza também. Né? Então, se a gente pegar a discussão que estava, né, anteriormente aí com o professor Fábio, a gente traz um pouco disso, né, da questão da direita e tudo. Israel é um tema relevante, é um tema que gera, tem essa capacidade de agregação, essa capacidade catalisadora de um discurso contra o governo, quando você tem uma postura abertamente anti-israelense, na medida em que você vai ter setores associados, seja setores associados a certas expressões da direita que estão vinculadas, por exemplo, a alguns setores evangélicos, né? Seja a capacidade de organização desses setores também, e, de uma maneira ou de outra, também em menor escala, mas também relevante, menos doméstico e mais internacional nesse caso, a postura estadunidense pró-Israel. Né? Então, ser contra Israel tem desdobramentos nessas interações também com os Estados Unidos. Então, isso tudo coloca o governo Lula numa saia justa. Por mais que né, tenha o interesse de ter uma postura, você tem um certo limite de tomada de decisão em função dessas dinâmicas do internacional e do doméstico. Sem dúvida alguma. Qualquer tipo de iniciativa que o governo brasileiro toma em relação ao Estado sionista, isso se reflete, obviamente, nos Estados Unidos, diante do apoio que há do Donald Trump, não só do Donald Trump, né, do governo estadunidense, seja o Trump, seja anteriormente o Joe Biden, enfim, ao Estado sionista, esse projeto de extermínio do povo palestino. Lamentável, tudo isso está acontecendo lá em Gaza, tudo isso que acontece, inclusive, com essa ajuda humanitária que tenta chegar aos palestinos, mas é interceptada, proibida por Israel. Um negócio inacreditável. Enfim, a gente espera que esse episódio envolvendo a Flotilha da Liberdade, mais esse episódio, de alguma forma, dessa vez gere repercussão e setores da política internacional, países, se coloquem de maneira definitiva contrários a esse projeto
de extermínio do povo palestino, esse projeto de limpeza étnica que a gente observa lá em Gaza nesse momento. Agora, professor, citei ainda há pouco o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele resolveu usar a violência para conter protestos ontem em Los Angeles contra a prisão de imigrantes sem documentação. O presidente disse que a cidade havia sido invadida por imigrantes e que a Guarda Nacional seria usada para conter essa invasão. Chama atenção o fato de o Donald Trump ter passado por cima do Gavin Newsom, né, que é o governador da Califórnia, ao enviar esses agentes para reprimir o protesto. Lembrando que Newsom é do Partido Democrata, rival do republicano. Vale lembrar também que começa hoje a valer, professor, aquela proibição instituída pelo presidente dos Estados Unidos para que 12 países, imigrantes de 12 países, e também a restrição para 7 países de maioria muçulmana que entrem nos Estados Unidos. 12 países, 12 nacionalidades são proibidas de acessar os Estados Unidos e a restrição para pessoas de outros 7 países de maioria muçulmana. Enfim, esses países proibidos são o Afeganistão, Mianmar, Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Haiti, Irã, Líbia, Somália, Sudão e Iêmen. Já os imigrantes parcialmente restritos nos Estados Unidos são da Venezuela, de Cuba, do Burundi, Laos, Serra Leoa, Togo e Turcomenistão. Professor, como é que o senhor avalia esse episódio ontem em Los Angeles, essa violência utilizada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para conter protestos absolutamente pacíficos? Inclusive foi o próprio governador da Califórnia, o Gavin Newsom, que declarou isso. Ele pediu a saída, a retirada dessas forças de segurança da coação desses protestos. Enfim, foi uma atitude tomada pelo próprio governador da Califórnia. Como é que o senhor avalia essa ação das forças de segurança dos Estados Unidos, do Donald Trump? E outra, essa proibição dele, do presidente, aos imigrantes desses países, que consequências isso pode produzir para os Estados Unidos? Opa, estamos sem o áudio do professor aqui, estamos só aguardando aqui, para se ele está com um problema de áudio lá, vamos ver se a gente consegue retomar o áudio. Agora sim. Não, desculpa, só por conta de um problema técnico aqui. Mas a questão é, eu acho que a gente tem que, né, quando a gente pensa o caso do Trump e essa postura dele, isso tudo é reflexo, né, dessas duas dinâmicas. Né? Uma que eu já comentei, que tem a ver com o fato de Gaza, que é a dinâmica da crise da ordem, mas nesse processo, como que essa nova, e que está associada a um elemento de crise da democracia liberal. Né? Ou seja, no sentido mais amplo, a ideia de crise da ordem é pegando, né, alguns sintomas mórbidos dessa crise da ordem. Um desses sintomas mórbidos, seguramente, é essa ascensão de uma extrema-direita que tem como uma característica fundamental ser expressão da crise de esgotamento da democracia liberal. Né? Dessa lógica liberal que ela perde sua representatividade. Então, o interessante, né, no sentido analítico, de ver essas ações do governo, é perceber como é que essas ações elas são naturalizadas, ou, melhor dizendo, como é que elas são aceitas pela sociedade, por parte da sociedade estadunidense. Né? Como expressão exatamente de um desgaste de outras formas de representação, de outras formas de governo. E o triste, né, o tão triste quanto, né, é pensar que isso não vai ser um caso isolado. Né? Isso não vai ser um caso isolado. Porque isso também, igual a gente não só tem esse elemento, mas também expressão de um outro aspecto da ordem. Né? Que não só do desgaste, mas um aspecto que era constitutivo dessa ordem internacional, né? Que, como a gente estava falando, se expressa também, você comentou muito bem no final da sua intervenção, na hora que a gente falava sobre o caso de Gaza e agora do sequestro do navio, é que a ação israelense com relação aos palestinos, a ação estadunidense com relação
aos imigrantes é a expressão do aspecto racista dessa ordem, de um elemento racista da ordem internacional. Ou seja, o triste é pensar que pode ser que o caso do navio tenha repercussões, porque nós estamos falando de atores que não, de outras pessoas que não os palestinos, sendo objeto da violência israelense. Do mesmo jeito, essa ação com relação aos imigrantes nos Estados Unidos é a expressão dessa ideia de uma hierarquia de povos, uma hierarquia racial. Quem pode e quem não pode. Você estabelece limites de quem pode e quem não pode entrar e limites de quem pode e quem não pode ficar. Não é? Ou seja, você explicita algo que já existia. Ou seja, não é novidade também o Trump fazer isso. Né? Essas ações anti-imigrantes em governos democratas também aconteciam nos Estados Unidos. A questão é que agora fica mais salta aos olhos. Né? Isso foi parte de uma agenda, de uma campanha. Houve pessoas que votaram para isso. Né? Então, dentro de um contexto de tentativas de restaurar determinados processos associados à empregabilidade de certos setores da sociedade estadunidense, né? Se vendo em situações... ou seja, é um processo de exclusão do capitalismo contemporâneo. Você tem pessoas que não vão voltar que não é que vão morrer de fome, pensando nos Estados Unidos. No Brasil também a gente vê isso, claramente. Mas, pensando no caso estadunidense que a gente está falando, você tem setores da sociedade que são excluídos da economia formal e não vão voltar da economia formal. Vão viver de 2, 3 empregos informais. Não é? Alguns vão chamar de uberização da economia, que seja o nome que a gente vai dar, mas elas vão ter uma série de empregos informais e vão viver, vão reproduzir sua vida de forma informal. E vão colocar a culpa disso em alguém. E aí você pode ter exatamente o imigrante como aquele que está mais próximo, que pode ser acusado. Né? E aí você tem nesse desgaste dessa economia, porque se você pega desde o governo Biden para frente, desde o governo Clinton para frente, os democratas claramente se estabelecem como o partido de Wall Street. Uhum. E do Vale do Silício. Então, você não tem um representante. Quem é que representa esse setor da classe média que perdeu o emprego formal? E aí, isso tudo chama atenção para o que vem acontecendo contemporaneamente também, por exemplo, nas tensões aí Uma das consequências das tensões recentes do Trump com o Elon Musk. Né? Quando o Musk começa a falar da ideia de um partido novo e etc, etc. Uhum. E eu queria, professor, aproveitando o mote que o senhor me deu aqui, tratar justamente desse tema, porque nas últimas 72 horas a tensão ali entre o Elon Musk e o Donald Trump tornou-se um embate público de consequências políticas e econômicas. Tudo começou quando o Elon Musk criticou fortemente o projeto de lei fiscal e orçamentário aprovado pelo Donald Trump, chamando-o de abominação repugnante, por aumentar drasticamente o déficit e eliminar créditos importantes para veículos elétricos, que, obviamente, interessam diretamente ao bilionário e à sua empresa, a Tesla. Em seguida, o Musk, que deixou o governo Trump há menos de 10 dias, sugeriu a criação de um novo partido para representar a classe média do país, como o senhor citou aí para a gente. O Trump reagiu duramente por meio da sua rede social, a Truth Social, e de declarações oficiais também, acusando o Musk de agir por interesse próprio, especialmente pelos subsídios da Tesla, e afirmando que o bilionário enlouqueceu. Também ameaçou cancelar contratos e subsídios federais das empresas do bilionário, citando essa medida como uma forma simples de poupar bilhões de dólares no orçamento dos Estados Unidos. O clima escalou quando o Musk insinuou que o Donald Trump aparece nos arquivos judiciais da Jeffrey Epstein, relacionados a abuso sexual infantil. Em uma acusação que foi removida do X logo depois, mas acabou repercutindo enormemente. Ele chegou a anunciar, em tom provocativo, o possível descomissionamento da cápsula Dragon da SpaceX, essencial para o abastecimento da Estação Espacial Internacional, muito utilizada pela NASA, enfim, embora mais tarde o Elon Musk tenha recuado.
Por óbvio, professor, esse bate-boca virtual repercutiu enormemente no mercado financeiro. Professor, eu gostaria de saber o seguinte, o que é que esse embate aí entre o Elon Musk e o Donald Trump sinaliza na sua avaliação? Há uma disputa real pelo imaginário da direita nos Estados Unidos? Estaremos aí assistindo à fragmentação de uma frente reacionária que parecia coesa desde 2016? Bom, acho que ainda é cedo para a gente conseguir ter uma questão mais clara, assim, ou no sentido dos rumos que isso pode tomar, porque são duas figuras muito particulares, né? Você pega, no caso desses dos indivíduos, né? E sendo que um deles nunca teve presente, né, de representatividade política nesse sentido. Mas chama atenção para alguns elementos interessantes, né? O primeiro deles é pensar exatamente o que você estava dizendo, de que essa frente ela não durou muito tempo. A coesão dela não durou muito tempo. E é representativa, né? Essa tensão, essa briga, né? Esse bate-boca entre eles é extremamente representativo de dos limites associados à visão de cada um dos lados, né? Se a gente olhar da perspectiva do Musk, ele, enquanto um representante do setor, né, do setor Vale do Silício e por aí, né, e desse setor específico, se a gente olhar como é que, da primeira eleição do Trump para essa eleição agora, esse setor apoia o Trump de maneira mais assertiva. Vários desse setor, né, apoiam de maneira mais assertiva o governo Trump, com o Elon Musk sendo uma figura fundamental nesse processo. E o que a gente percebe nesse bate-boca, inclusive? A decepção, né? No sentido de que a decepção associada a uma crença anterior, que era qual? De que seria possível trazer o Musk seria possível trazer o Trump para os interesses dessa elite. De que o Trump poderia ser uma figura que ajudaria em determinados elementos associados aos interesses dessa fração de classe. O que não vai acontecer de maneira tão assertiva. Quando você tem, por exemplo, isso, a lei que corta determinados subsídios que são do interesse desse setor específico, né? E também, associado nesse processo, quando você pega, por exemplo, que por mais que ambos, né, o Trump e aqueles a quem ele representa, né, aquela visão específica do partido que ele representa, quanto Musk e aquele setor que ele é a expressão dele, né, por mais que concordem com certos elementos da agenda para a retomada do crescimento americano e etc., você tem outros elementos que há discordância. Além desses que a gente já estava falando. Por exemplo, determinadas ações de ênfase no avanço tecnológico, etc., de automatização, inteligência artificial e tudo, que é da agenda dessa fração de classe, esse setor do governo já não é tão entusiasta, porque isso implica um problema exatamente para a geração dos empregos que eles têm prometido àquele setor, ou seja, são certos avanços de agenda que vão contra aquele processo de buscar aumentar o emprego daqueles setores que votaram no Trump, por exemplo. Além disso, tem um outro elemento também. Na perspectiva Musk e o seu grupo ali, por assim dizer, você tem... Eles são entusiastas. Para eles é um problema essa política da guerra comercial com a China, em alguns setores específicos, que eles precisam dos componentes, sejam chineses, seja para poder alavancar a sua produção. Além disso, também, essa questão migratória, dependendo da circunstância, o setor também é contrário, porque significa um problema. Pega um elemento chave para esse setor da economia, que para esse setor da economia que é o Vale do Silício, o Musk representa.
as universidades têm que funcionar e funcionar bem. Uhum. Ali é o polo-chave de vir estrangeiros bons, inteligentes, para dali eles saírem e trabalhar nesse lugar. Você precisa ter a nata da nata intelectual do mundo para esse setor de ruptura tecnológica, de inovação. E com essa política onde o principal foco doméstico de perseguição do Trump são as universidades estadunidenses, isso é um problema grave na visão de médio e longo prazo desse setor da economia americana. E, por outro lado, isso pensando nesse setor. Se você vai para o outro lado, que é o lado do Trump, também percebe que ali é da outra perspectiva, você vira a moeda, a percepção de que ele achava que dava para trazer esse setor com ele dentro do seu projeto político. Uhum. E não deu. Não deu porque esse setor tem... O capital tem seus interesses de médio e longo prazo, curto, médio e longo prazo. E, nesse caso, certas políticas do Trump voltadas para o curto prazo, em termos de empregabilidade, em termos de crescimento da economia, vão contra o interesse desse setor do capital. Então, assim, isso aí, para mim, isso é a expressão clara desse primeiro embate ali, onde você tem o Estado com uma determinada perspectiva política, né? E a lógica da economia ali entrando em tensões, onde parecia que tinha um encaixe, mas começa agora a dar rusga. E eu tenho minhas dúvidas se essas rusgas elas podem, de alguma maneira, serem resolvidas rapidamente, até pela personalidade desses dois atores, né, que não são políticos no sentido convencional da ideia de acomodar as conversas ali e as coisas irem avançando. E ainda tem o outro elemento que você comentou, né? Pela própria lógica de funcionamento da política americana, tem as suas dificuldades. Mas o Musk, diferente de todos os outros que já levantaram essa bola, né, de um terceiro partido político nos Estados Unidos, ele é aquele que tem mais tempo e mais dinheiro para fazer isso, né? Caso realmente o queira, né? Então, pode ser que, mesmo que não dê certo, mas se ele encampar essa conversa mesmo, se essas conversas forem avançando, né, as tensões se mantendo, né, e a tensão for escalando, pode ser que isso seja algo que gere algum tipo de que catalise determinados setores que estão realmente incomodados com o que virou o republicano, com o que já era, com o que se tornou os democratas, e você tem ali um setor conservador, de direita, que se articula ao redor de uma terceira via. Eu queria focar, professor, aproveitando que o senhor fez essa citação, focar justamente nisso. O senhor acredita que o Elon Musk, de alguma forma, está testando os limites da sua atuação política direta, inclusive ao cogitar fundar esse partido? Que precedentes isso abre para o papel dos bilionários na arena institucional? Esse é o ponto. Porque ele, pessoalmente, não é uma figura não é uma figura com grande aprovação popular para ele liderar um processo nesse sentido. Embora ele tenha certa representatividade, tenha uma entrada política, etc. Mas o fato de levantar isso, eu acho que é a expressão exatamente do que você está dizendo. Esses dois elementos. Ou seja, como que você tem, já há algum tempo, você pega o governo do Trump, é isso, né? Nós estamos falando de um sujeito, um milionário, e que não era um político profissional e que entra para a política, junto de um outro milionário. Tá bom, o Musk muito mais, né? Por algumas estimativas, a fortuna dele seria 50 vezes maior do que a do Trump, né? Mas também, então nós falamos do quê? De governo, no fundo, esse governo se estabeleceu a eleição, foi eleito um governo de bilionários, né? E bilionários que agora estão brigando. E os democratas perdidos nessa história. Então, a possibilidade disso desdobrar para alguma coisa diferente, ela é real. Ela é real. E querendo ou não,
É isso que você está dizendo. O Musk não é um político, para mim, profissional, do mesmo jeito que o Trump não era. Então, do mesmo jeito que o Trump fez isso durante um tempo, se você olhar a trajetória do Trump, ele faz isso. Esticar a corda e ver até onde o republicano está com ele, não está com ele, até onde ele consegue mobilizar certos elementos com o uso da mídia, das redes sociais, etc., para poder ir regimentando desde antes da primeira eleição dele. Como que isso ia acontecendo, esticando e vendo, que é da estratégia política associada às estratégias políticas da nova direita, né? E tudo. Mas o Trump, especificamente, fazia isso, ele tinha essa questão. E eu não vejo de outra maneira as ações do Musk agora, porque é isso. Faz uma acusação, tira a acusação, levanta uma bola para ver sobre um partido, não fala mais nada depois, fala que vai tirar o dinheiro do governo, volta com a conversa de que vai tirar um certo apoio e volta. E nesse processo vai tentando ver exatamente isso, onde está o limite da sua possibilidade de inserção na política enquanto indivíduo. Porque esse é o ponto. Ele não tem mais a influência que tinha dentro do Estado, mas isso, por outro lado, lhe dá uma liberdade maior de opinar. Uhum. Lhe dá uma liberdade maior de se colocar de maneira mais fluida dentro desse jogo político. Pensando que só começou. Uhum. Só começou esse governo do Trump, que tem uma série de dilemas com os quais lidar. Elementos associados ao funcionamento, até que as tensões associadas a essa política do tarifaço, quais as consequências reais que isso vai ter de médio prazo e longo prazo para a economia americana, que no curto prazo pode ter o impacto que ele quer de ter algum tipo de empregabilidade, etc. E aumento de vendas de produto americano. Mas no médio prazo, o que isso vai gerar em termos de inflação e etc. Lembrando que o governo Biden caiu sendo o governo que conseguiu conter, durante um determinado momento, conter a inflação de uma maneira que em décadas não se conseguia. Mas ele não conseguiu projetar isso para a sociedade americana, perceber esse tipo de coisa, porque alguns produtos específicos estavam caros. Então, você tinha a impressão de que tinha inflação. E agora se aumenta. Como é que vai ser essa repercussão? As tensões com o setor universitário. Quais as consequências que isso vai ter para a economia americana e para a sociedade americana? Então, o Musk agora ele está fora. A figura dele não está mais associada a esse processo. Uhum. Ele saiu antes das consequências disso. Então, pode ser que ele apareça junto com outros como atores políticos relevantes num contexto onde a gente está percebendo que a política americana está se tornando midiática nesse sentido. E de ausência de figuras alternativas. Porque você olha assim, quem é o cara, quem é a figura que chama atenção para os democratas, para os republicanos? Olha o que foi a eleição. Você deixou o Biden até o apagar das luzes para poder falar, não, realmente, o Biden não pode. Aí que você tem um outro candidato para tentar construir uma imagem desse candidato. E no caso dos republicanos, ele se torna o partido do Trump. Se você olhar a eleição, o último processo eleitoral agora, os parlamentares, os congressistas, que eram congressistas republicanos e que não apoiaram o Trump, a maioria deles não se reelegeu. Né? O Partido Republicano começa a orbitar ao redor do Trump nesse último processo eleitoral, já desde o anterior, né? E agora mais. Então, quer dizer, você tem Trump, democratas meio perdidos e o Musk por fora correndo, testando limites. É isso. É o que a gente tem no cenário político lá nos Estados Unidos, lamentavelmente. Professor, a gente tinha até outros temas aqui para a gente tratar, mas o nosso tempo, infelizmente, está encerrado. Eu quero agradecer demais a sua presença aqui, enfim, já deixar o convite para uma próxima oportunidade de a gente voltar a conversar sobre política internacional aqui no nosso programa. Muito obrigado pela sua presença. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Anderson. Obrigado pelo convite. Fico à disposição. Assim que precisar eu puder ajudar alguma coisa, para a gente poder trocar umas figurinhas, bater uma bola aí, é só entrar em contato, tá bom? Tá certo. Grande abraço, professor. Até a próxima. Um abraço. Bom dia aí. Conversamos aqui com o professor Leonardo Ramos. Professor Leonardo, lá do Departamento de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC Minas,